A Paraná Educativa, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a juíza Adriana Cimete, que atua no Fórum Descentralizado de Santa Felicidade. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os 25 anos do programa Justiça e Cidadania também se aprendem na escola. A magistrada ainda vai falar um pouco para a gente sobre como esse projeto tem sido aplicado lá em Santa Felicidade. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Adriana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço. Cumprimento também os ouvintes da rádio e estou à disposição para conversarmos sobre o nosso tema. E doutora, para a gente dar início então à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente nos explicar no que consiste esse programa Justiça e Cidadania também se aprendem na escola e fazer um panorama de como tem funcionado essa iniciativa? Jéssica, você mesma lembrou, né, que o programa em 2018 acabou de completar 25 anos. Portanto, como a gente bem tem sempre lembrado, ele já passou da fase do projeto, é um programa que atinge não só Curitiba, não só o Paraná, mas o Brasil todo. Nós temos um levantamento hoje que de mais ou menos 6 milhões de crianças já foram atendidas pelo programa no Brasil, em termos de números do Brasil, né? Então é um programa bastante importante, que conta com o voluntariado de juízes, advogados, promotores, e que se dá com bases bem sólidas e fases bem definidas para que ele possa ocorrer. Então, ele iniciou com uma ideia, né, pontual, vamos dizer assim, do desembargador Roberto Bacelar, no sentido de tentar passar noções de cidadania às crianças e justiça, né? E baseado nisso, com conversas com outras pessoas, que ele muito bem saberia dizer aqui para você com muita propriedade, porque ele vivenciou essa história, né? E pôde, então, a partir disso, se formar um material, se pensar qual seria a abordagem e qual o público-alvo para essas crianças. Então, se pensou inicialmente em panfletos, se pensou em como se chegar até essas crianças. Até que se formou, então, o projeto com todas as fases e que foi abraçado como programa pela Amapar, pela Associação Paranaense de Magistrados e também pela AMB. Então, hoje nós temos um material que é vinculado a esse projeto, né, a esse programa, e que é distribuído, então, às crianças e às escolas. Então, assim, pontualmente é isso. Na sequência eu posso tratar com você quais as fases do projeto também. E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais objetivos desse programa? O que ele visa? Ele visa, antes de tudo, a aproximação do Poder Judiciário à comunidade através das crianças na faixa etária aí de 9 a 11 anos. Ele tem um público-alvo hoje que é o do 5º ano, né? Então, por isso, essa faixa etária que normalmente é dos 10 anos. Então, o primeiro objetivo é essa aproximação. E também, e o principal objetivo é repassar conceitos básicos de justiça e cidadania a esse público. E é um público muito interessante, né? Porque são crianças que estão passando por uma fase de aprendizado, vão sair da educação do ensino fundamental, vão passar para
uma nova fase, né, o fim do ensino fundamental. Então já são crianças que questionam bastante, são crianças que já têm uma vivência de dificuldades, né, de vida, né, e que trazem então muito da vivência delas para o desenvolvimento das fases do projeto. Então, se repassar esses conceitos básicos de justiça e cidadania para essas crianças, faz com que a gente possa também atingir os pais, a vizinhança, o entorno da escola. Então, isso é algo muito interessante, porque elas são realmente fontes disseminadoras dos conceitos que a gente pretende levar para elas. E doutora, conta um pouquinho para a gente agora quais são as atividades que são desenvolvidas com as crianças e os adolescentes para alcançar essas metas do programa que a senhora mencionou para a gente. Exato, nós trabalhamos praticamente com 4 fases do programa. É um programa que leva um certo tempo para ser desenvolvido em sala de aula, contempla visitas ao tribunal, contempla palestras. Então eu vou passar assim muito objetivamente quais são essas fases do programa, né? A primeira fase se dá com a aproximação à escola para saber se ela tem interesse, quer participar do programa. Uma vez que ela tenha o interesse de aderir ao programa, então é feita uma visita por servidores da 2ª vice-presidência do tribunal, que hoje é a 2ª vice que encabeça o programa dentro da estrutura do Poder Judiciário, né? Sim. Então, ela que tem a responsabilidade e o desejo e a vontade de não só aplicar o programa, mas também expandi-lo. E feito essa visita, esse contato, então, com a diretoria, com o setor de pedagogia da escola, é entregue um material que são cartilhas lúdicas, voltada justamente para esse público dessa faixa etária aí do entorno dos 10 anos, do 5º ano hoje do ensino fundamental. Passada essa fase de contato com a escola, então nós passamos para uma segunda fase, que é o trabalho que a própria escola faz desenvolvendo o conteúdo dessas cartilhas. Uma cartilha é de justiça, tratando temas de justiça, a outra tratando temas de cidadania. As crianças trabalham esses temas principalmente nas aulas, ele tem um foco muito grande nas aulas de história, geografia, português e no contraturno naquelas escolas onde haja a possibilidade do contraturno. Então ele é formatado para essa linha de material didático, né? Passado o período que as crianças trabalham esse material, o juiz, o promotor e um advogado vão até a escola para realizar o que a gente chama de uma palestra, que na verdade é uma explanação, uma conversa com os alunos. Nessa ocasião, dependendo do tamanho da escola, o juiz, o promotor e o advogado conversam com 30 crianças, 60 crianças, 200 crianças, dependendo, como eu disse, o tamanho da escola. E é uma oportunidade muito rica. E qual o grande ganho desse projeto? É o fato de que as crianças já trabalharam os temas antes, elas já vivenciaram os temas antes, elas já puderam repensar no que conceitos de cidadania, conceitos de justiça interferem praticamente na vida delas. Então, se cria um laço de interação muito grande durante a palestra, no sentido de a gente conseguir perceber claramente que quanto melhor trabalhado pelos professores a cartilha, mais é a interação das crianças. Eu lembro que ao longo já de muitos anos que eu executo o programa, né, é sempre muito gratificante quando a gente chega ao final da exposição e pergunta para as crianças se elas têm alguma pergunta, e a gente pede para que elas levantem a mão quem tem alguma pergunta, né. Eu tenho uma foto que para mim é icônica disso, né? Que quando eu fiz a pergunta e houve a possibilidade de se tirar a foto, eu digo, alguém tem mais alguma pergunta, né? Depois de se responder já há várias perguntas sobre justiça e cidadania, e nessa foto eu acho que não tem uma criança que não tenha erguido a mão para
com mais alguma pergunta, com mais alguma dúvida. Legal. Então, na verdade, assim, um grande elo que se forma do Poder Judiciário com essas escolas, e quando as escolas efetivamente aderem, a gente vê, assim, e isso tem acontecido em 90% das visitas que a gente faz, se não mais, a gente consegue um sucesso muito grande, né, nessa troca de informações. Então, essa é a segunda fase do projeto, né? Então, a visita do juiz, promotor e advogado, cada um levando um pouquinho do seu conhecimento, levando um pouquinho da vivência e dos temas que são tratados, né? Passada essa fase, as crianças, então, elas são convidadas a irem ao Tribunal de Justiça, com auxílio, no caso de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba, nós conseguimos os ônibus. Então, os ônibus conduzem as crianças até o Tribunal de Justiça para conhecerem o prédio do tribunal. Então, elas conhecem o pleno, elas conhecem o gabinete do presidente, a presidência do Tribunal de Justiça, conhecem câmaras de julgamento, enfim, elas realmente têm um contato com aquele prédio, né, que representa enormemente o Poder Judiciário dentro do Paraná. No caso das crianças que moram e estudam em escolas do interior, elas têm a possibilidade de realizar as visitas nos fóruns, que também é extremamente rico, tem a possibilidade de conhecer as salas do Tribunal do Júri, visitar salas de audiência, serem recepcionadas mais uma vez por juízes nesses locais. Passada essa fase, vem a apresentação pelas crianças de algum material, de algum conteúdo que elas possam mesmo desenvolver. Então, nós temos, nesse período, nós podemos presenciar júris simulados, músicas, jogral, raps, desenhos, as coisas mais diversificadas que aí cada aluno apresenta. Então, é uma fase deles apresentarem o conteúdo que eles aprenderam, né? Nessa mesma data, que daí então nós nos dirigimos novamente à escola para assistir à apresentação dos alunos, e para finalizar, e entre a terceira fase e a quarta fase, que é a da apresentação cultural, que nós chamamos, eles apresentam também uma redação. E nessa redação, eles explicam na linguagem deles, né, de uma criança de 5º ano, qual foi a relevância deles do projeto, o que eles vivenciaram, enfim. E aí as melhores redações também são premiadas. Então, há, além de tudo, esse incentivo pela escrita, esse incentivo pelo relato, pelo pensar. Então, o programa, ele é muito rico porque ele não é simplesmente chegar numa sala de aula, cair de paraquedas, vamos usar esse termo assim, né? Cai de paraquedas um juiz lá e começa a falar do nada. Não. Ele é muito completo, né? É completo. Ele tem começo, meio e fim, né? E isso que talvez torne ele tão efetivo e perene. E doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre como tem sido a aplicação desse programa em Santa Felicidade, um pouco sobre essa experiência. Como né, já outras vezes eu tive aqui conversando com vocês, existem os fóruns descentralizados, né? Dentre eles o Fórum de Santa Felicidade, que atendem regiões específicas dentro das regionais propriamente ditas do município de Curitiba. Então, dentro dessa realidade de Curitiba, o Fórum de Santa Felicidade não poderia deixar de aderir a esse programa e essa aplicação se dá da mesma forma como se dá em todo o resto de Curitiba. Então, eu tenho dado preferência para participar das escolas que são do entorno lá e que pertencem ao Fórum Descentralizado, né, ao Fórum Descentralizado, justamente pela proximidade que eu já tenho com a comunidade, com os outros projetos que eu já desempenho com a comunidade. Mas isso não impede que eu possa também, dentro da necessidade, me dirigir a outras escolas que pertencem ao município de Curitiba e que precisem ter os voluntários. Uma coisa que é muito importante que se diga, sabe, Jéssica, em relação a esse projeto, que ele se dá todo sob o manto da voluntariedade. Então, o juiz que vai até a escola é voluntário, o advogado que vai até a escola é voluntário, o promotor que vai até a escola
escola é voluntário. As pessoas que trabalham recebendo as crianças lá no Tribunal de Justiça também são voluntários. Então, é servidor, são alunos, hoje nós temos alunos da PUC, que ajudam na recepção dos alunos, porque quando se vai ao Tribunal de Justiça, se vão, assim, caravanas de crianças, então são 100 crianças, 200 crianças, então se precisa uma logística muito grande para poder receber essas crianças e fazer com que elas possam caminhar pelo prédio do tribunal, que você, como conhece, é grande, né? Então precisa ter todo um acolhimento, um recebimento adequado. E isso a gente só consegue porque a gente conta com um grande número de voluntários. Então, fugindo até um pouco da tua pergunta, né, que tem a aplicação do projeto, né, em Santa, doutora. Mas eu me sinto na obrigação de utilizar esse espaço para dizer que esse projeto, ele se estende a 25 anos, tão apenas porque existem pessoas que resolveram abraçá-lo. Porque se não fosse essa mão de obra valiosa, né, desses voluntários, se tivesse ele vinculado ou obrigatório, não, compensa horário, não existe nada disso. Existe então apenas a vontade e o entendimento das pessoas de que é um projeto relevante, que traz frutos positivos para a comunidade, que traz frutos positivos também para o Poder Judiciário, na medida em que desmascara um pouco aquela visão já pré-formatada, né, das pessoas em relação ao juiz. Então é um projeto assim que ele é rico, não só para as crianças que vão receber o projeto, não só para a escola que irá receber, mas em especial para as pessoas que atuam como voluntários, né? E uma outra coisa que eu faço aqui como quase um testemunho, né, é surpreendente as perguntas que as crianças fazem. É surpreendente as dúvidas que elas apresentam. E conforme a natureza da escola, a localização da escola, o ponto onde essas crianças vivem, a realidade que elas vivem, vem muito formatada as perguntas. Então, por exemplo, se a gente pega uma região muito carente, uma região que tem dificuldade com tráfico de drogas, com violência, essas questões acabam sendo trazidas pelas crianças, sabe? Então, você vê da vivência delas. E aí você percebe como a maturidade muitas vezes chega, não só pela idade, mas pela vivência, né? Então, você vê crianças lá de 10, 11 anos que acabam, né, dentro daquele ambiente da palestra, trazendo realidades muito difíceis da vida. E isso para a gente, enquanto operador do direito, né, quando eu falo gente, estou me referindo ao juiz, ao promotor, ao advogado, aos servidores, né, da segunda vice que estão sempre junto com a gente, traz aquela percepção de que a gente sempre tem mais a fazer, sabe? De que a gente sempre tem mais a poder desenvolver para que a gente possa ter um futuro cada vez mais equânime, mais adequado, com menos focos de conflito, né? E que isso começa realmente nos bancos escolares, isso começa realmente nessa possibilidade que a gente tenha de chegar aos pais, sabe? De fazer com que os pais talvez repensem muitas vezes determinadas formas de convívio. Doutora, eu queria pedir para a senhora falar um pouco para a gente da importância dessa aproximação das crianças com o Poder Judiciário. A senhora já fez alguns comentários, Exato. Mas acho que esse é um ponto muito importante do programa, né? Até você me desculpe, porque eu acabo me empolgando com o programa. Fica à vontade. E acabo atropelando eventualmente uma pergunta que você venha fazer. Mas o que é interessante, assim, a gente percebe que essa aproximação, ela efetivamente ocorre, ela é muito rica, depende para que isso ocorra de forma mais concreta da participação da escola. Então, quanto mais a escola for atuante, quando eu falo escola, os professores, a direção, o grupo de pedagogia da escola, quanto mais será rica essa aproximação. E a importância está no fato de que quanto mais a gente consegue trabalhar os conteúdos das cartilhas, mais a gente
consegue fazer com que haja essa aproximação. Então, é aquela história que a gente sempre fala do ciclo virtuoso, né? Sim. Então, se você consegue ter a adesão da escola, consegue ter a adesão dos voluntários, consegue ter acesso aos meios materiais, né? Que é, por exemplo, no caso de Curitiba, acesso ao ônibus para conduzir as crianças para os locais que precisam, acesso às cartilhas, né? Que nós conseguimos hoje graças a doações, a parcerias que a gente tem, porque não vem verba pública para as cartilhas, né? Então, quando você consegue criar toda esse entorno, faz com que a gente, a cada dia mais, torne cada vez mais perene o projeto. Então, e outra coisa que é muito interessante nessa tua pergunta em relação à importância dessa aproximação das crianças ao Poder Judiciário, é que hoje, como eu já disse, o programa já tem 25 anos. Uhum. Então, nós já estamos vivenciando ciclos de profissionais que passaram pelo programa. Então, eu já tive relato de juíza que passou pelo programa. Eu já tive relato de advogados que passaram pelo programa. Então, que enquanto alunos, né, foram alunos, vivenciaram o programa lá nos bancos escolares e que hoje acabam aderindo ao projeto, são nossos voluntários e isso demonstra a riqueza do programa. Uhum. E doutora, como as escolas participantes são selecionadas? A senhora já comentou um pouco a respeito de como isso é feito no Fórum de Santa Felicidade, mas de um modo geral aqui no Paraná. No Paraná, então, nós temos duas situações distintas. Nós temos a particularidade de Curitiba, por ser uma comarca grande, né, ter muitas escolas, e a do interior. Inicialmente, em relação a Curitiba, as escolas, nós contamos com a colaboração dos núcleos de educação de Curitiba. Pedimos à Secretaria Municipal, que tem sido assim também uma grande parceira em relação à utilização a aplicação do projeto, e ela nos encaminha a relação das escolas que têm interesse em ser contempladas pelo programa. Então, inicialmente, alguns anos atrás, nós fazíamos o programa em 5 escolas, 10 escolas, e paulatinamente nós fomos estendendo. O ano passado nós atendemos, olha, eu não estou com o dado preciso aqui, mas foi 30 e poucas escolas, ou 40 escolas, foram um número bastante grande. Uhum. E a escolha se dá então pelo interesse. Então, a escola que tem interesse em participar, nós estaremos sempre dispostos a tentar atender. Há uma limitação, né, humana, no sentido de que a gente precisa ter voluntários, né, que são os juízes, os promotores e os advogados, e espaço para que a gente consiga desenvolver esse programa. Então, em Curitiba se dá desse modo. Já no interior, a figura do juiz de direito da comarca, ele é fundamental, porque é ele que faz esse elo, então, com a Secretaria de Educação ou com o próprio município, de caso a caso, e passado isso, passa a desenvolver o programa dentro da sua realidade, dentro da realidade da comarca, né? Então, é um programa que ele tem as fases pré-estabelecidas, né? Mas que ele é dinâmico, ele se adapta à realidade das comarcas, né, das vivências de cada região. E como que foi gerado, doutora Adriana, esse conteúdo das cartilhas que são distribuídas nas escolas? Eu acho que foi algo assim que foi bastante importante, né? Então, eu já ouvi, por exemplo, mas por que vocês não falam para crianças do primeiro ano? Por que vocês não usam o material para adolescentes? Uhum. Então, esse material, ele foi todo passado para o MEC, existiu um acompanhamento, tem uma autorização e uma indicação pedagógica para que ele seja apresentado para as crianças dessa faixa etária aí dos 9 aos 11 anos, especialmente 10 anos, que é, em regra, o público que está no quinto ano, né, do ensino fundamental. E o conteúdo, ele é extremamente lúdico. Então, existe um personagem principal, que é o Brasilzinho, e esse personagem, ele passa a
a interagir com várias outras crianças, né, também personagens e adultos, né, que vai contando as histórias, desenvolvendo temas de cidadania, temas de justiça, o que é poder judiciário, a questão do voto, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ideia de que crianças têm direitos e têm deveres, né, que isso é o peso, né, o peso e contrapeso da vida, né, para você ter direitos, você tem que respeitar os deveres dos outros. Então, é uma cartilha extremamente lúdica, ela é formada como se fosse quadrilhos, como se fosse quadrinhos, né? Então, tem o principal personagem, que é o Brasilzinho, e nessas duas cartilhas, uma voltada a temas de cidadania e outra voltada a temas mais propriamente do poder judiciário, divisão dos 3 poderes. Então, esse é o conteúdo que é levado para as crianças. E, doutora, quais são as expectativas agora do programa para esse ano de 2019? O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes? Em termos de Curitiba, nós estamos agora nessa primeira fase, então é um programa, né, que só pelo fato, né, das fases todas, você percebe que é um programa que ele se dá ao longo do ano, né? Então você começa ele no início do ano e vai colher os frutos dele ao final do ano, lá por outubro, novembro, dependendo do calendário que a gente monte com as escolas. Então, hoje nós estamos, então, na fase de coletar as informações junto à Secretaria de Educação, para que encaminhe o nome das escolas, né, que têm interesse em participar. Com base nessa relação, nós vemos o número de voluntários que nós temos e, com base nisso, a gente vê o número de escolas que efetivamente a gente consegue atender. Feito isso, é montado então os calendários para que a gente possa então distribuir as cartilhas e desenvolver então os temas. Doutora Adriana, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto que a gente discutiu aqui hoje, que são os 25 anos do programa Justiça e Cidadania Também Se Aprendem na Escola. Eu acho que é importante a gente não deixar de enfatizar a importância que tem a segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça nesse programa. Esse programa só se realiza porque a segunda vice-presidência encabeça esse programa. Também não posso deixar de citar os voluntários, como eu já disse aqui, que são as pessoas que efetivamente colocam a mão na massa, né, e fazem com que o programa aconteça. Então, e outra coisa que está sendo interessante, como é um programa, e eu disse que é dinâmico, né, a gente tem contado com muitas parcerias, e eu não posso deixar de citar essas parcerias até como forma de reconhecimento. Claro. Então, o Rotary Club, ele tem atuado também, tem vindo como uma possibilidade de ampliação do programa, que nós estamos estudando, já temos parcerias interessantes com o Rotary Club, e a PUC Paraná também, mandando alunos do curso, na área do curso de Direito, né, que acompanham essas crianças nas visitas ao tribunal, e é algo enriquecedor, muito interessante ver a interação dos jovens, né, que estão ingressando na faculdade de Direito, tendo contato com essas crianças, e a possibilidade, então, deles já perceberem, né, então a gente já vai plantando essas sementes, que faz com que esse projeto, esse programa, melhor dizendo, ele possa se estender por mais 25, 25, e assim possa se suceder ao longo dos tempos. Então, só tenho a agradecer a oportunidade de poder falar sobre um pouquinho, né, sobre esse programa e me colocar à disposição para o que for necessário em relação a esse tema ou qualquer outro tema. Doutora Adriana, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez e parabéns por esse trabalho tão bonito realizado aí em Santa Felicidade. Obrigada. É um projeto da segunda vice com muita gente colaborando e com uma coordenadoria muito especial.
que não é só minha, da doutora Fernanda Caran, da doutora Letícia Guimarães e Flávia Viana, que é importante citar o nome delas também. Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá! A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.